Glória a Deus, que bênção, que alegria, queridos irmãos que estão aqui no templo, por favor, podem se sentar. Você que está aí conosco, conectado em sua casa, né? Cremos que Deus tem ainda algo a ministrar às nossas vidas, à sua vida, nesta manhã, amém? Eu já quero ir direto para o que Deus preparou, colocou no nosso coração para ministrar a vocês. E hoje eu gostaria de falar sobre um tema, encontrando o coração paterno de Deus. Qual é o tema? Encontrando o coração paterno de Deus. Queremos falar de uma paternidade que talvez os nossos pais terrenos, a despeito deles serem os melhores do mundo, os nossos heróis, talvez nós não encontramos neles, mas nós encontramos no Deus que é o nosso Pai Celestial, nosso Deus eterno. Eu gostaria de ler com vocês um texto que está em Isaías 64, versículo 8. Vou ler aqui na Nova Almeida atualizada, aonde o profeta Isaías, ele está dizendo o seguinte, Isaías 64, 8. Mas agora, Senhor, Tu és o nosso Pai. Nós somos o barro, e Tu és o nosso oleiro, e todos nós somos obra das Tuas mãos. Vou repetir esse texto. Mas agora, Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, e Tu és o nosso oleiro, e todos nós somos obra das Tuas mãos. Amém? Um texto que, por si só, ele já traz aí sobre essa paternidade, aonde nos diz que Ele é o nosso Pai, e nós somos esse barro onde Ele nos forma, onde Ele nos molda, e nós precisamos estar nas Suas mãos, né, nas mãos deste oleiro, porque nós somos obras das mãos do Senhor. E quando nós falamos de paternidade de Deus, aliás, eu diria que falar sobre esse assunto, ele até pode ser um assunto recorrente para muitos cristãos, ou seja, um assunto comum, um assunto cotidiano, né? Hoje se fala bastante sobre paternidade, embora fala-se sobre paternidade, mas nem todos conseguem viver essa paternidade. E é por isso que nesta manhã eu quero compartilhar algo que o tema já diz, encontrando um coração paterno de Deus. É algo que nós precisamos buscar, encontrar esse coração paterno do nosso Deus. E embora, como eu estava dizendo, por ser um assunto habitual, um assunto rotineiro, eu diria que uma das características mais fortes a respeito do caráter de Deus é que Ele é um Pai amoroso. Essa é uma das características mais imprescindíveis, uma das características mais fortes em Deus. Deus é um Pai, mas não apenas um Pai, Ele é um Pai amoroso. Um Pai que se atenta para conosco, um Pai que cuida. E muitas vezes, queridos, existe um paradigma entre aquilo que é verdade e aquilo que vivemos como verdade. Embora nós saibamos que Deus é um Pai amoroso, sabia que muitas vezes nós não vivemos debaixo desse amor do nosso Pai? Nós não provamos dessa paternidade do Pai. Por isso eu disse que existe um paradigma entre aquilo que é verdade e aquilo que nós vivemos como verdade. É super verdade que Deus é um Pai amoroso, mas é verdade que você vive esse amor do paterno Deus como filho? Você realmente prova? E é sobre isso, queridos, nesta manhã, que o Espírito do Senhor incomodou-me para compartilhar um pouco
conosco aqui com você nesta manhã, fazendo menção e referência, né, uma comparação, uma analogia deste dia, o Dia dos Pais, né, em que na nossa nação ele é celebrado e também em outras nações da terra. Eu diria que a paternidade de Deus é um desses paradigmas de que aquilo que é verdade para nós, nem sempre nós vivemos como verdade. E eu digo que é um paradigma porque, apesar de nós o chamarmos de pai, eu posso dizer uma coisa, queridos, embora, olha o que eu disse, embora você e eu possamos chamá-lo de pai, nós podemos muitas vezes nos questionar até que ponto realmente nós temos vivido como filhos desse amor. O fato de chamar Deus meu pai não significa que eu estou vivendo esse amor dele para comigo. Não significa que eu estou desfrutando dessa paternidade na minha vida. E quando Jesus, ele se despiu, ele deixou a sua glória e tornou-se homem como nós, ele revelou o coração de Deus como nunca antes havia feito. Na verdade, ele desvendou, ele descortinou algo que nenhum profeta do Antigo Testamento fizera até então. E é por isso que nós precisamos seguir aí um rema, um conselho dessa palavra, encontrando o coração do Pai, de um Deus paterno. Porque, queridos, Jesus, ele revelou esse coração dessa paternidade. Só ele. Os profetas antes de Jesus não conseguiram fazer isso, eles não conseguiram trazer esse desvendar, esse revelar de um coração paterno. Só o Filho poderia fazer isso, só Jesus poderia fazer isso. Ou seja, se nós olharmos para a palavra de Deus, nós vamos perceber que Ele, Jesus, indicou um caminho, ou melhor, o caminho para o coração do Pai. Jesus veio aqui para dizer assim, olha, eu quero mostrar um caminho para vocês. E esse aqui é o caminho. E é tão interessante, se você olhar lá no livro de João, capítulo 14, versículo 5, ele diz assim, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Em outras palavras, é isso que eu estou dizendo, o que a palavra está dizendo, é a realidade do que eu acabei de compartilhar, que Jesus foi o único que revelou o coração de Deus, foi o único que desvendou algo que nenhum profeta havia ainda desvendado, quando ele disse assim, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Quem vê a mim, vê o Pai. Ele estava revelando nele essa paternidade, esse coração paterno de Deus. E se você perceber, verá que mesmo Jesus falando sobre temas tão diversos na palavra, você vai perceber que Jesus sempre, ele nos convida a vivermos essas verdades, não apenas como servos, mas principalmente como filhos de Deus. Em outras palavras, todos os temas recorrentes que nós encontramos na Bíblia, você vai perceber que todos eles, Jesus sempre os usa para falar sobre a paternidade. Você quer ver um exemplo? No episódio lá da mulher samaritana, nós podemos observá-lo falando sobre a verdadeira adoração. A gente vai perceber ali em João capítulo 4, né? Jesus falando, fazendo um convite à adoração. E quando vai chegando lá no final do capítulo 4 de João, ele diz assim, mas a hora é esta, e a hora chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para ser os seus adoradores. Você vai perceber que em várias ocasiões, todos os assuntos, Jesus ele leva a humanidade, as pessoas, a encontrar com um coração paterno, a estar conectado com o coração paterno. Você vê aqui que mesmo ele falando de adoração,
o cerne da questão é o pai, é a paternidade. Deus, ele procura, queridos, uma ligação paternal, até mesmo na adoração, uma relação íntima de amor. Por quê? Porque Ele é amor. Ele é amor. E isso é muito lindo, porque isso nos conecta com esse coração paterno, esse coração de Deus. Quando Jesus ele falou sobre a oração, que é um outro assunto recorrente na Bíblia, que nós encontramos em vários lugares, mas lá em Mateus capítulo 6, no próprio versículo 6, você vai ver ali, mais uma vez, ele aborda um assunto do ponto de vista com relação entre o pai e o filho. Percebemos que o assunto que Jesus está compartilhando é sobre oração, mas ele diz assim, ensinando os discípulos: tu, pois, quando orares, entra em teu quarto, fecha a tua porta e orarás a teu pai, que está em secreto. E ele continua dizendo: e teu pai que está em secreto te recompensará. Você vê que Jesus novamente, num assunto recorrente sobre oração, aquela hora era sobre adoração com a mulher samaritana, agora é sobre oração, nos dois casos, e você vai encontrar isso em toda a palavra. Jesus, ele usa os assuntos da palavra para direcionar o homem, para direcionar a mulher, para nos direcionar ao coração paterno, a essa paternidade. Em outras palavras, queridos, a presença de Deus, Pai, a presença desse Pai que nós estamos compartilhando, ele está acessível a nós em todo momento. Aqui neste caso, quando Jesus está ensinando, esses discípulos, dizendo: entra em teu quarto, fecha a tua porta e orarás a teu pai, o teu pai que ouve em secreto te recompensará. Você percebe aqui que nesse texto, nesse contexto, a presença do pai está acessível aonde? Lá no seu quarto. Está acessível no lugar mais íntimo e pessoal da sua casa, no lugar onde você entra para descansar, onde você pode descansar, lugar onde o pai, na verdade, espera para estar a sós contigo. Para quê? Para revelar a sua paternidade, para revelar esse amor paterno dele para conosco. Queridos, eu remeto-me ao início, aonde nem sempre, um paradigma que nós precisamos quebrar, que o fato de conhecer a verdade não significa que eu vivo essa verdade. E nesta manhã, com o meu coração aqui muito quebrantado, queridos, e eu confesso a vocês que enquanto eu estava preparando essa mensagem, que foi assim, um pouquinho por dia, essa semana aconteceu algo muito incrível, foi um pouquinho por dia. Nós tivemos o privilégio, esta semana, de receber os pais da pastora Priscila aqui em nossa casa. Na segunda eles chegaram, ficaram aqui conosco até na sexta de manhã, e esses 3 dias e meio que nós pudemos compartilhar com eles, já estão com uma idade avançada. Meu sogro já está aí, vai completar 80 anos, e eu pude ver ali que durante todos esses anos que nós temos esse contato com ele, como eu disse ainda há pouco também, meu papai completou ontem 70 anos, a gente vai percebendo algo assim incrível nesse contexto de uma convivência de paternidade. E através dos relacionamentos humanos, muitas vezes nós transferimos esse relacionamento para com o nosso Deus celestial. Ora muito bom, ora ruim, ora que nos traz mais alegria, ora não. Mas para com Deus nós não precisamos ter como referência pais, sogros ou pessoas da terra para mostrar quem de verdade é o nosso Pai Celestial, porque Ele está acima de qualquer outro pai, outro sogro, qualquer coisa nessa terra. Então o que eu quero aqui dizer nesta manhã, queridos, é que essa paternidade, ela está acessível ao nosso coração em todo momento. E como eu disse, eles estando aqui, eu fui vendo algumas ações, do meu sogro,
né, para comigo, que eles me tratam praticamente como filho. E eu fui dia após dia, sentava um pouquinho para preparar essa mensagem, e na quarta-feira eu chorei muito. Eu chorei ao ver assim esse cuidado paterno de Deus para com as nossas vidas, que a despeito de tantas coisas que nós às vezes como filhos não respondemos e não correspondemos ao nosso Pai Celestial, assim como muitas vezes nós também como os filhos não respondemos aos nossos pais terrestres. Mas se falando dessa questão de um Pai Celestial, mesmo assim, Deus continua sendo o nosso Pai. A despeito de tudo, Ele é e sempre será o nosso Pai. E Ele está ali nesse lugar secreto, no nosso quarto, como nós vimos aqui, Jesus nos conduzindo a esse lugar secreto para quê? Para ter intimidade com Ele, para ter relacionamento com Ele. Enfim, queridos, independente do assunto tratado por Jesus em sua palavra, Ele nos chama para olharmos para Ele e ver o Pai. Porque Ele diz que quem olhasse para Ele e visse Ele, viria o Pai. Quando nós contemplamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós contemplamos o Pai. Quando nós experimentamos o amor de Jesus, nós conhecemos em profundidade o amor do coração paterno de Deus. E é esse amor que nos transforma. É esse amor que muda as nossas vidas, é esse amor que traz transformação no nosso espírito, na nossa alma, no nosso coração. Nós precisamos conhecer Jesus. Conhecendo, nós também conheceremos o nosso Pai. Jesus é aquele que nos indica, que nos mostra esse caminho dessa paternidade. Pastor, eu gostaria muito de encontrar o coração paterno de Deus. Basta apenas você ter uma experiência com Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador. Ele vai indicar o caminho da paternidade. Ele vai indicar esse caminho aonde você vai encontrar esse coração paterno de Deus. E quando eu disse que eu chorei muito na quarta-feira, sabe, meu coração ficou compungindo, ficou assim quebrantado de ver esse cuidado, esse amor, essa paternidade de Deus para com a minha vida. Esse amor que transforma, esse amor que muda, esse amor que mexe com nossos corações. Porque, queridos, quando nós nos tornamos filhos, nós somos aceitos e naturalmente nós nos tornamos livres. O fato de você ser filho de Deus te faz livre, livre de todo um pecado, livre de toda uma vida debaixo de uma escravidão corrompida. Quando nós recebemos a revelação de Jesus, quem de verdade Ele é, por que Ele morreu na cruz, quais os benefícios que Ele entregou naquela cruz, a troca que Ele fez, recebendo tudo aquilo que não era legal, que não prestava, e nos dando tudo aquilo que era bom, bênção. Neste momento, quando nós recebemos essa revelação de quem Ele é, automaticamente nós recebemos a revelação da paternidade de Deus. Conhecer a Jesus é conhecer a paternidade de Deus. Por quê? Porque o Pai, porque Jesus e o Pai são um. E quando nós conhecemos Jesus, naturalmente nós nos tornamos um com Jesus e nos tornamos um com o Pai. Por quê? Porque nós entendemos que Deus sempre, sempre será o meu Pai, o seu Pai, hoje, amanhã e para toda a eternidade. Quando nós temos essa revelação da paternidade de Deus, Ele será seu Pai para sempre, e você será seu filho para sempre. E Ele sempre se revelará assim, todos os dias. Um Pai amoroso, um Pai que cuida. Sabe, você pode ter tido, como eu diria assim, a melhor família do universo. Você pode ter sido um filho, um bom pai, você pode ter tido essa melhor família, mas eu lhe digo uma coisa,
nada poderá substituir a paternidade de Deus na sua vida. Você pode ainda ter tido a pior família que alguém poderia ter. Nada poderia substituir também a paternidade na sua história. Independente se foi a melhor ou a pior família, Deus é o teu Pai. E essa paternidade nós encontramos em Jesus. Nós somos, queridos, todos nós sabemos disso já. E caso você ainda não saiba, eu quero aqui nesta manhã dizer que eu e você somos peregrinos nessa terra. Estamos de passagem. A sua família terrena pode errar e ter muitas falhas, muitas mesmo, mas isso não se aplica ao nosso Pai ou ao seu Pai que está nos céus, e nós precisamos entender que nós fomos criados por Ele, nós fomos moldados por Ele, e aqui vem o início do texto, no início da nossa meditação, da nossa reflexão, onde Isaías disse que nós olhamos para o Senhor e o vemos como Pai, porque nós somos como barro nas suas mãos. O que se aplica ao nosso Pai Celestial é esse cuidado, e nós precisamos entender que fomos criados por Ele. Você sabia que o teu Pai, que te criou, Ele te desejou, Ele sonhou com você, você é fruto do sonho de Deus. Você pode dizer isso aí talvez para a pessoa que está do seu lado, aí na sua casa, ou até mesmo aqui, se você puder, dá uma esticada assim no olho, né, e diga aí, você é fruto do sonho de Deus. Ele te formou, Ele te desejou, e infelizmente muitas vezes nós criamos monstros em nossas mentes, nós criamos monstros dentro de nós, que Deus não cuida, que Deus não protege, e muitas vezes nós fazemos de Deus um velhinho rabugento que está sempre pronto para nos punir quando nós fazemos alguma coisa errada. Você sabe que isso não é real, isso não é verdade, não é verdade. Deus é um Deus perfeito em tudo o que Ele faz, e se você está aqui e é obra das mãos de Deus, e você o vê como olheiro e Ele te criou, você pode então absorver essa paternidade e ver que a bondade de Deus faz parte do seu caráter. Deus é seu Pai. Não há nada que mudará essa realidade. Não há nada que mudará esse contexto na sua vida. Deus te formou, Deus te desejou, Deus sonhou com você, Deus te formou. Lembre-se, seu Pai é Deus, e o desejo dele sempre foi e sempre será cuidar de você, cuidar de nós, cuidar das nossas vidas. Como diz esse texto, e eu repito, contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, Tu és o oleiro, e todos nós somos obra das Suas mãos. Eu e você estamos, e precisamos ter, na verdade, nós estamos nas mãos deles, mas nós precisamos ter essa convicção, essa certeza de que nós estamos em Suas mãos e Ele está cuidando de nós o tempo todo. Em tudo isso, queridos, eu quero dizer que é impossível, diante desse amor, diante dessa entrega, diante de tudo que Ele fez por nós, é impossível resistir à Sua paternidade. Em outras palavras, a paternidade é irresistível. Quando nós entendemos isso, você vai perceber esse amor inundando todo o teu coração. Aliás, percebe o quanto constantemente nós precisamos ser lembrados da nossa identidade e a quem pertencemos. Eu não sei você, mas como é importante. E a palavra de Deus, quando nós estamos lendo, estudando, ou até mesmo alguém te dizendo, como eu estou aqui nesta manhã, reforçando isso. Eu estou aqui nesta manhã lembrando você, quem você é. Qual é a sua identidade? A quem é que você pertence? E olhando para isso, é
incrivelmente, queridos, real. Você poder ouvir verdade sobre a sua filiação. É realmente incrível você poder entender isso, e ouvir isso, e receber esse reforço. E como eu disse, repito, hoje eu estou aqui para te lembrar isso. Qual é a sua identidade? A quem você pertence? Deixe-se nesta manhã ser lembrado da sua filiação. Deixe-se ser lembrado quem é o teu pai. Deixe-se ser lembrado a quem você pertence de verdade. Deixe-se ser lembrado e ouça a sua doce voz, a sua voz suave, dizendo: eu sou o teu pai. Eu sou o teu pai. Sabe, ouvir a voz do pai dizendo isso é quase como que ser levado para um lugar de intimidade tão sublime, queridos, tão real, que ao mesmo tempo que é de uma forma gentil e convidativa, faz tudo dentro de nós estremecer. Quando Deus diz assim: eu sou o teu pai, eu não sei você, mas eu recebo essa voz ao meu ouvido, e isso traz assim um temor, me leva perto dele, a estar perto dele, esse lugar de intimidade onde ele está me chamando, um lugar suave, um lugar convidativo para estar juntinho ao seu coração. Mas ao mesmo tempo que eu ouço isso nos meus ouvidos, faz estremecer algo dentro de mim, e eu me lembro quem verdadeiramente eu sou. Quem verdadeiramente eu sou. E sabia que não existe nada que nós possamos fazer para aumentar ou até mesmo diminuir o amor de Deus por nós? Por quê? Porque Ele simplesmente nos ama. Porque nós somos feitura das suas mãos. Em outras palavras, Deus não vai te amar mais pelo que você faz ou deixa de fazer. Você não vai ser amado por Deus, Deus não vai te olhar como um filho e dizer assim: eu amo mais o filho fulano, o filho beltrano. Não, porque o filho fulano faz mais do que o beltrano, de forma alguma. Nós não somos amados por Deus pelo que nós fazemos. Nós somos amados por Deus pelo que somos. Nós somos feitura das suas mãos. Ele nos criou. Por isso que eu disse que a paternidade de Deus é irresistível. Nada que você fizer vai aumentar ou diminuir o amor dele por você, porque ele já te ama por natureza. No dia que ele te escolheu para você nascer sobre essa terra, no dia que ele te escolheu no ventre da tua mãe, ele já estava colocando um selo sobre você: esse é meu filho. Agora, claro, depende de nós aceitarmos, encontrarmos essa paternidade. Depende de mim, queridos, e de você encontrar esse coração paterno de Deus. É como que se isso estivesse, e na verdade está à disposição, à nossa disposição, o tempo todo, a sua paternidade. Mas o fato de conhecer que está à minha disposição não significa que eu estou usufruindo dessa paternidade. Por isso que nós precisamos encontrar isso através de Jesus em Deus. Quando nós encontramos essa paternidade de Deus, esse encontro com o amor, incomparável, incomensurável, é como que se isso se revelasse de uma forma tão profunda a nós, queridos. E há uma conexão onde a nossa necessidade de receber esse afeto e doar esse afeto só acontece através desse encontro com essa paternidade. Você não vai conseguir dar e nem receber esse afeto, esse amor, se você não encontrar
É como uma troca essencial que nos conecta com o sentido da nossa própria vida, de que nós nascemos para Ele, para termos um relacionamento íntimo com Ele e um relacionamento íntimo com as pessoas que estão à nossa volta, a nossa família. E eu quero concluir bem rapidamente. Como eu disse, hoje, encontrar o coração paterno de Deus, queridos, não é uma coisa irrisória, utópica, é uma realidade. Você pode fazer isso. Nós podemos encontrar o coração de Deus agora, neste momento, e ter essa filiação. E eu quero terminar falando sobre essa paternidade, com base no que o apóstolo Paulo escreveu no livro de Romanos, e ele diz, a partir do versículo 14, capítulo 8 de Romanos, ele nos traz uma base sobre essa paternidade. Ele diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste um espírito de escravidão, porque não recebeste um espírito de escravidão para outra vez estar em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiro com Cristo. Terminando essa reflexão, você percebe aqui que esse texto, ele traz algumas coisas para nós. Primeiro, ele traz esperança. Ele ajuda-nos a deixar de lado os medos que nos impedem de avançar, que nos impedem de correr, quando ele disse assim, que se nós somos guiados pelo Espírito, nós somos filhos de Deus. Ele disse que nós não estamos mais debaixo de um espírito de escravidão, mas um espírito de adoção, porque somos filhos. Então esse texto, a primeira coisa que ele faz, ele nos traz essa esperança. Ele nos ajuda a permanecer como aquele pai que está de um lado da rua e ele diz, pode vir, filho. E se o pai está dizendo, pode vir, é porque o pai já observou que nada vai acontecer. Você só precisa sair do seu lugar e ir ao encontro do pai, porque ele está te esperando. Ou até mesmo aquele filho que quando vai atravessar a rua, o papai diz, me dá a sua mão. E você toma na mão do seu pai, e com segurança nem olha para os lados, para lugar nenhum. Você simplesmente confiou no pai que disse, me dá a mão, porque você sabe que vai ser conduzido totalmente por ele. Esse texto nos traz essa segurança de que o pai, ele nos ajuda a vencer todos os medos, tudo aquilo que nos impede de avançar. Ele está ali do lado, segurando a nossa mão e dizendo, vamos comigo. E ele também nos leva aqui a sermos como uma criança que se lança nos braços de um pai. Você já deve ter feito isso, ou quando era filho, ou agora sendo pai. Quando o pai, de repente, em algum momento, em algum lugar, disse, pode vir, filho. E você está num lugar alto, papai está embaixo, diz, pode se jogar. E você se jogou nos braços do seu pai por extrema confiança, sabendo que seu pai não ia sair dali e você ia cair. Ele estava segurando você para que você não se ferisse, não se machucasse. E aqui nesse texto, o texto, na verdade, ele nos conecta ao amor de um pai que nos adotou. Um pai que nos chama de filho, que nos chamou de seus filhos e nos fez livre para chamá-lo de Abba, Pai. Ah, queridos, isso aqui é algo assim impressionante, incrível. Você poder olhar para Deus e dizer, Abba, Pai. Meu paizinho querido. Meu paizinho eterno. Nesse texto, ele se conecta conosco nessa filiação, dizendo que nós não somos mais escravos. Nós não somos apenas simples servos. Esse texto nos diz que nós somos filhos
que carregam o Espírito do Senhor. E esse homem, essa mulher que carrega o Espírito do Senhor, testifica sobre a sua própria natureza, sobre a sua herança, do cuidado constante do nosso zeloso Pai para conosco. Repita comigo: meu Pai celestial é excelente e perfeito. Você crê nisso? Ele é excelente em tudo. Ele é perfeito em tudo. Ele tem prazer em nossas vidas, em pertencermos a Ele. É tão lindo que, quando eu olho para o nosso Pai, Ele é aquele Pai que nos convida para trabalhar para Ele, não como servos, mas como filhos, e Ele satisfaz o nosso trabalho, abençoando as nossas vidas, simplesmente por entregar o nosso trabalho a Ele. Ele tem prazer na sua vida, na nossa vida. E todos os dias, queridos, Deus deseja revelar o seu coração, o seu intenso amor às nossas vidas. Ele é apaixonado por nós. Deus é apaixonado por nós. Olhando para Ele, nós conseguimos superar todas as nossas debilidades, porque só Ele tem poder de preencher tudo o que nós precisamos. Ele tem poder e força para preencher os nossos corações, todos os espaços, todas as carências, todas as solidões existentes no nosso interior. Só Deus, o nosso Pai, pode preencher isso nas nossas vidas. Só o Pai. Só o Pai. E como é bom nós aprendermos a ser filhos, como é bom, queridos, encontrarmos esse coração paterno de Deus, sentir essa dependência de Deus. É o melhor lugar para estar e descansar, porque ali nos braços do Pai você encontra segurança, é um lugar seguro para estar, e nós podemos estar escondido nele todos os dias. Nós podemos estar escondido nele com constantes revelações do seu amor por nós, porque quando você se esconde diante do Senhor, ou nos braços do Senhor, Ele vai revelar de verdade o coração dele para mim, para você, a sua paternidade, e ali nós saberemos que nós temos o presente de buscá-lo, de encontrá-lo para sempre, para todo sempre. Olhando hoje para um filho pequeno, quando eu olhava para minha filha quando era pequena, e hoje, com certeza você que tem um filho pequeno, você sabe disso, que quando ele chega perto de você, ele quer encontrar você, ele quer conectar-se com o seu coração, ele quer saber o que você pensa, ele quer estar junto de você, e ele sabe, do jeitinho dele, do jeitinho da criança, que todas as vezes que ele precisar do Pai, o Pai vai estar ali. Amém? Enfim, queridos, Deus é aquele que nunca nos abandonou e nunca nos deixará. Nunca, nunca. É aquele que nos marcou com brasas eternas, brasas que anunciam o amor dele para conosco, brasas que estão, como um selo dentro do nosso coração que vive queimando constantemente, aonde nós podemos entender que somos filhos amados, filhos livres, e essa é a nossa verdadeira identidade. Eu sou filho. Nada pode tirar isso de mim, nada pode tirar isso de vocês. Amém? E eu gostaria nesta hora que você refletisse um pouco sobre esse encontrar. E eu quero orar com você. Encontrar o quê, pastor? Encontrar esse coração paterno de Deus. Talvez você já teve um encontro com esse coração paterno de Deus. Talvez não. Mas essa é uma manhã oportuna para isso acontecer. Encontrar esse coração que está disponível para você agora.
Ele enviou o seu Filho amado, nós já sabemos disso, Jesus, para que morresse em uma cruz, para que assim eu e você pudéssemos voltar, ou voltássemos para Ele, estivéssemos próximos a Ele. Ele é o meu, Ele é o seu Pai, e o meu Pai e o seu Pai, Ele se chama Deus. E se isso ainda não é uma realidade, se você não chama Deus de Pai, lembre-se do que eu disse no início. O fato de saber que Deus é o nosso Pai não significa que eu estou experimentando a sua paternidade. E o convite nesta manhã é para isso, para a gente reafirmar a nossa filiação para com Ele. Reafirmar a filiação junto à paternidade, junto ao coração dEle. E eu gostaria de fazer isso com você nesta manhã. Quero convidar você a orar comigo, uma oração muito simples, que fará com que o seu coração seja conectado com o coração de Deus. Uma oração muito simples, que fará com que você encontre esse coração paterno de Deus, e você desfrute da sua paternidade como filho, e você desfrute da sua paternidade como um amigo de Deus. Feche os seus olhos e ore comigo nesta manhã, e diga: Senhor Jesus, eu reconheço que sou um pecador. Eu estive longe de Ti por muito tempo. Arrependo-me de todos os meus pecados. Perdoa-me por ter Te ofendido. Perdoa-me por rejeitar a Tua paternidade. E nesta manhã, eu abro o meu coração e aceito a Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida com Teu sangue. A partir deste momento, quero encontrar esse coração paterno que está disponível para mim. A partir deste momento, reconheço que Tu és Senhor e Salvador, e que eu passo a ser filho, um filho amado. Graças Te dou por me salvar e dar a vida eterna. Pai, você pode dizer isso? Pai, eu Te amo em Cristo Jesus. Amém. Querido Pai, nesta hora eu oro por todos aqueles que fizeram esta oração neste momento. E declaro que esse coração paterno de Deus seja revelado à vida destas pessoas, que eles possam crescer no conhecimento dessa paternidade, de quem é um Deus amoroso que cuida de nós em todo momento, em todo tempo. Eu os abençoo nesta manhã e declaro que eles viverão essa paternidade de Deus para com eles e a filiação deles para com o Pai, provando, como nós lemos o apóstolo Paulo dizendo que nós nos tornamos filhos, herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo Jesus. Em outras palavras, tudo que o Pai tem pertence a nós como filhos por herança. E nesta manhã nós nos apropriamos da herança de Deus sobre as nossas vidas. Amém e amém. Amém. Você que fez esta oração pela primeira vez na sua vida, você vai ver aí na tela, existe aí, você pode entrar em contato conosco através do e-mail que está aparecendo. Através deste e-mail você pode contactar-nos e nós teremos o privilégio e o prazer de fazer com que você esteja sendo cuidado, alcançado, né? Temos as nossas redes sociais, através delas também você pode nos encontrar, entrar em contato conosco, em nome de Jesus. Amém. Gostaria neste momento de ceiar com vocês. Você que está na sua casa, já tem os seus elementos nas suas mãos, seu pão e também o suco da vide.
nós vamos, neste momento, poder participar disso. Eu gostaria de convidar o pastor Miquil para estar me ajudando neste momento, para que não haja uma aproximação de um para com o outro, e você não saia do seu lugar e venha à frente, e não haja uma aglomeração de pessoas. Por um cuidado, nós vamos então fazer isso. Queria que o pastor Miquil se preparasse, e ele vai estar indo até você, entregando o seu cálice, entregando o pão, que nós vamos nesta manhã estar participando. Eu estou dizendo isso aos que estão aqui no templo, ok? Pastor Miquil, por favor, poderia fazer essa gentileza, juntamente a pastora Priscila também vai estar fazendo isso. O pastor Miquil vai entregar o cálice, a pastora Priscila estará entregando o pão a vocês. Os irmãos podem se colocar de pé. Pastor, quem pode ceiar? Aqueles que estão em comunhão com o Senhor, aqueles que estão em comunhão com Cristo, aqueles que estão em comunhão, se você está nos ouvindo e quer participar da ceia conosco, está em comunhão com a sua igreja, com o seu ministério, com o seu pastor, principalmente, claro, com o Senhor, e você já foi batizado, já desceu as águas do batismo e faz parte de uma igreja local, você então pode participar, você pode ceiar. Os irmãos estão aqui preparando, vocês vão poder hoje ver um pouquinho aqui dos irmãos que estão no templo, participando conosco, os irmãos que estão reunidos, aí está, os irmãos. Essa semana, inclusive, nós tivemos um irmão aqui no templo com a sua esposa, eu vou dizer seu nome, o irmão Camilo esteve aqui e ele disse: pastor, não teria condições da gente poder assim virar a câmera e ver as pessoas que estão lá no templo. O irmão Camilo disse que saudades de estar com os irmãos, de estar aqui junto, participando. Está aí, irmão Camilo, o senhor pode ver aí uma parte aqui da igreja reunida, assim como os demais irmãos juntos, os irmãos aí, dá um tchauzinho aí, olha aí, que bênção. E eu quero ler um texto enquanto eles terminam de entregar os elementos, que está no livro de João, capítulo 6. Quero ler alguns versículos, começando pelo versículo 30, na verdade, o versículo 31, que diz assim: nossos pais comeram do maná no deserto, como está escrito, deu-lhe pão dos céus para comer. E Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés a quem vos deu o pão do céu, mas meu Pai, quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele... Obrigado, Mick. Porque o pão de Deus é aquele que desce dos céus e dá vida ao mundo. E disse-lhe o Senhor: dai-me então, disse-lhes, e disseram-lhe: Senhor, dai-me sempre deste pão. E Jesus lhes declarou: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, quem crer em mim jamais terá sede. Agora eu gostaria de ler, versículo 37 diz: todo aquele que o Pai me dá, virá a mim, e de modo nenhum rejeitarei quem vem a mim. Pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. A vontade daquele que me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos os que me deu, mas que eu os ressuscite no último dia. Porque esta é a vontade de meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e crê que tem a vida eterna, eu ressuscitarei no último dia. Versículo 43 diz: e Jesus respondeu-lhe: não critiqueis. Ninguém pode vir a mim, se o Pai não me enviou, e se não o Pai não o trouxer. E eu ressuscitarei no último dia. E está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que ouviu e aprendeu do Pai, vem a mim.
Não que alguém tenha visto o Pai, exceto aquele que vem de Deus, somente ele vê o Pai. Em verdade te digo, quem crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram do maná no deserto e morreram, e este é o pão que desce dos céus, para que todo aquele que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu lhe darei, o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Aleluia, aleluia. Versículo 53 diz: então Jesus lhe disse: em verdade vos digo, se não comerdes da carne do Filho do Homem, não beberdes do seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe do meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai. E assim quem de mim se alimenta, também viverá por minha causa. Este é o pão que desceu dos céus. Não é como o caso dos vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Feche os seus olhos. Pai, aqui está o pão e aqui está o cálice. O pão simboliza o teu corpo, a tua carne, e o sangue, este cálice é simbolizado por ele. Segundo esse texto, o próprio Senhor dizendo, Jesus respondendo, Jesus ensinando, dizendo: eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Quem comer da minha carne e beber do meu sangue, terá vida comigo, terá parte comigo. Como memorial nesta manhã, algo do que fizeste naquela cruz, onde o corpo de Jesus foi dilacerado, o sangue de Jesus derramado por nós, trazendo tantos benefícios, e o principal, o perdão dos nossos pecados. Nesta manhã, nós consagramos esses elementos, e ao comer desse pão e beber desse cálice, Senhor, nós estamos como memorial, assumindo o sacrifício de Jesus naquela cruz, e juntamente com ele, todos os benefícios conquistados por Cristo Jesus. Também nesta manhã, nós estamos ao comer e beber deste pão e deste cálice, anunciando, nós estamos proclamando a volta de Jesus, porque um dia nós estaremos à mesa com o Cordeiro para sempre, nas bodas do Mestre, celebrando. Nós anunciamos a volta do Senhor Jesus. Obrigado. E ao mesmo tempo podemos dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nesta manhã nós selamos a nossa aliança contigo mais uma vez. Reafirmamos esta aliança, desta paternidade que temos como filhos. No momento em que nós dissemos sim, Jesus, naquele momento os nossos olhos se abriram e nós também dissemos sim ao Pai, e a paternidade foi revelada a nós, e o coração paterno de Deus se tornou acessível a todos nós. O véu foi rasgado e hoje nós temos livre acesso ao Pai, temos livre acesso à paternidade de Deus. E neste dia em que nós já oramos pelos pais, em que os pais recebem as comemorações de seus filhos, nós estamos aqui como filhos de Deus, agradecendo a Deus pela paternidade celestial, pelo cuidado de Deus para conosco. Esse assunto é um assunto tão vasto, Senhor, temos tanto que explorar, mas que esta pequena reflexão desta manhã possa ser, Senhor, um rema para nós, para entendermos que o coração do Pai está disponível para nós,
e podemos encontrá-lo a qualquer momento. Nós consagramos este pão e este cálice, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém e amém. Amém. Os irmãos estão aqui no templo, juntamente com você que está na sua casa. Você pode neste momento participar do pão, dando graças ao Senhor, comendo e agradecendo a Deus. E logo após você também pode ceiar, participando deste sangue da vida do Senhor Jesus sobre a tua vida. Aleluia. Se você puder aqui no templo e também na sua casa, dê um glória a Deus de gratidão, de alegria, de júbilo, por esse momento tão especial. Nós acabamos aqui de reafirmar uma aliança eterna que nós temos com o nosso Pai Celestial. Eu quero abençoar a sua vida, encerrando este culto. Nós vamos para casa, os que estão aqui, você que está na sua casa, você seja tremendamente abençoado em nome do Senhor Jesus. Querido Pai, como é bom te chamar assim, Pai. Como é bom viver essa paternidade, entendendo o cuidado de Deus para com as nossas vidas em todos os momentos. Nós declaramos que este dia seja um dia, Senhor, excepcional para toda a igreja, para todos os teus filhos, para todos aqueles que estiveram e estão aqui conectados conosco. Que o Espírito do Senhor possa nos guardar neste dia, nesta semana, revelando-nos esta paternidade de Deus. Que nós possamos permanecer todos os dias, encontrando esse coração paterno, crescendo nesse encontro, em nome de Jesus. Que Yahvé te abençoe e te guarde, que Yahvé faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que Yahvé sobre ti levante o seu rosto e te dê Shalom. Queridos pais, queridas mães, queridos filhos, queridos irmãos, que Deus os abençoe, um excelente domingo neste dia, um beijo no teu coração e até a próxima semana.